Pelo que eu percebi, você veio de uma família evangélica. Sim. Foi criado nesse meio. Sim. Em algum momento você saiu disso. Saí. E o mundo das drogas te alcançou. Foi Me isso? pegou. Qual idade mais ou menos você tinha quando isso Tinha. aconteceu? Já dentro da igreja, na realidade. Aquele tempo antigo, né? Aquele tempo antigo era lenda, hein? Pode crer. O tempo antigo era brutal, filho. Nossa. Era Não soco. tinha quase informação. Não, era tapa, soco, chute, pé na cabeça, era Não difícil. Então, quer dizer, meu pai, eu amo ele. Eu vivi revoltado com meu pai mais ou menos uns 30 anos por causa disso aí. Eu acho que isso foi um dos causos, né? Não é desculpa, né? Não é desculpa, mas que me empurrou, né? Pra fora de casa. No momento você não enxergava que ele tava fazendo pro seu Não. bem, pá. Me empurrou pra fora de casa. Então, hoje, tadinho, meu pai, nossa, meu pai, pelo amor de Deus, meu pai é tudo pra mim, né? Então, e assim, aquela coisa, era aquele negócio de muita rigidez, né? Muito severo, né? Muita rigidez. Você em ao tinha o que de extremo. idade, Fábio? Só pra entender. Quando eu comecei a desvirtuar, eu tinha 13 anos. Muito jovem, cara. muito 13 novo, anos. cara. 13 anos. Pode crer. Mas eu tava na igreja desde os 7. Sim. Desde os 7. E aí eu já comecei meio a desvirtuar. Umas influências Não ótimas. era nem tanto isso. Tinha uma influência lá Sim. na Coab, lá em Mirassol. A Uns Coab. amigos. Tinha sim. E eu era o mais desprezado dos amigos. Porque criado na igreja, aquela disciplina da igreja, aquela mansidão, aquela submissão, aquele tal. Se sentia mais inferior às sem nenhuma vezes. maldade no coração, zero de maldade, não sabia nada do ser humano, nada. E eu fui para uns caras que eram de maior idade do que eu, e eles aproveitavam muito de mim. Muito. Sim. E eu ficava lá e na igreja, lá e na igreja. Quando eu saía na rua, jogava bete, aquela coisa, bolinha, futebol, aquela Sim, coisa, sim. né? Naquela época. Eu tenho 50 anos hoje. E não podia usar bermuda, rigidez do pai. Tudo que meu pai comprava pra me dar de presente, ele vendia, me dava e vendia, aquela coisa. Até eu vivi com isso muito tempo. Eu vendia minhas coisas. E depois eu criei aversão a vender. Eu não vendia nada. Sim. Mas eu criei um bom tempo, eu lembro que eu vendia minhas coisas. Eu tinha as coisas, eu vou vender. Mas essa Com parada 13 que você anos. trabalhava com ele trabalhava de padeiro, você ia E eu pra ia ajudar. junto, eu De ia madrugada. junto, de madrugada. Dormia atrás. Eu lembro que o meu padrasto trabalhou com padaria. Eu acordava muito cedo pra ir com ele, acho que umas 3 horas da manhã, final de semana. E era muito legal isso. E aí ele dirigia igreja, meu pai. E ele me levava pras igrejas. E eu era o porteiro das igrejas. Menino, eu tenho até foto. Quando você tal. falava dirigir, ele era pastor? Ele era pastor. Isso, pastor. E eu ajudava ele na porta da igreja. Eu ficava na porta, recebendo as pessoas, pegando o nome das pessoas e tal. Pode O crer. Fabinho, né? Tava ali, aquela coisa, né? Mas quando eu saía dali, era aquela coisa. Em casa, eu era muito ligado no 220. Eu não mudei muita coisa. Eu sempre fui ligado no 220 Sim. e tal. Mas aí comecei a cheirar um tinnerzinho, né? Comecei a cheirar uma colinha e vai. Aí eu lembro até hoje que eu fui pra igreja um dia com um cigarro escondido dentro da calça. Putz. Eu tava dentro da igreja com um cigarro já dentro da calça. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo comigo? E foi totalmente revoltado. E eu lembro um dia que eu tava na Coab, não foi a última vez que meu pai me bateu. A última. Eu lembro, aí ele veio pra me espancar, mas uma vez que sempre espancava muito bruto, sangue na cabeça, né? Minha mãe passando coisa na minha cabeça e tal. Por isso que eu falo, não adianta. Hoje eu tenho uma filha, eu só verbalizo. Exatamente. Verbalizo. E disciplina. Sim. Disciplina. Tira o computador, senta no cantinho, vai pensar, porque não adianta essa correção muito pesada, não adianta. Não resolve. Porque vai virar ao contrário, né? No seu caso virou ao contrário, você ficou revoltado. Em vez de você ficar mais de boa, mais respeito. Não, pô. Ficava revoltado com a situação. Aí eu virei um garfo assim na mão, tirei as pontas assim, tudo, eu falei, vai, agora você vem. Putz, com 13 anos. 13 anos. Aí eu peguei... É a idade da rebeldia. Rebeldia total. Coab 1, Mirassol. E tem o tal. lance daquilo que tudo que é proibido é mais gostoso. E essa rigidez de antigamente, ela trabalhava contra no sentido... Porque assim, eu ouvi uma palestra uma vez de um cara do bombeiro, ele falava assim, ninguém vicia em jiló e pimentão. As pessoas não viciam nisso, porque isso não dá sabor. Porque se elas viciam numa droga, é porque de alguma forma isso dá um prazer gigantesco. E aí, você sendo criado desse jeito, te cria aquele negócio, não, é ruim, não presta, peraí. Aí começa a ficar rebelde porque o pai bate, porque aquele tempo antigo também, há quem diga, eu não entro no conceito de se isso era melhor ou pior, mas há quem diga que aquele tempo era melhor mesmo, porque as crianças criavam um caminho melhor. Bom, isso não vem ao caso. Agora, o que acontece é que quando você tem a oportunidade de dar uma escapada, um escape, você vai fazer.
E aí as consequências podem ser drásticas. Foi, porque um dia meu pai foi pra igreja e eu gostava de assistir Thundercats na época. Nossa, era viciado em Thundercats. Em casa não tinha TV. Você sabe o que é Thundercats, Vi? Lógico, pô. Eu nasci no ano Lion, que foi lançado. Panthers, Tiger. Ô, não lançaram o filme, né, cara? Ô, por que eles não Maravilhoso. lançam o filme do Thundercats? Cara, aí, ó. Boa Pô, ideia. tá doido. Sempre eu fico procurando, ela não vai lançar nunca o filme do Thundercats. cara, Murra! porque- Nossa, era top. Eu era doido. Eu ia pra um vizinho. Mas é rigoroso ao extremo de não, Não ter tinha TV. televisão, né? Não, é. Vi. Eu tinha uma Era tia, bruto. pô, que não tinha. Não, a minha mãe Era também não tinha TV em casa. Nós não podíamos assistir televisão. Era quando o moleque. sistema. Era Pode sistemático. crer. Era. Era assim. Nem bermuda podia usar. Na escola, na igreja, pra você ter uma noção, a minha mãe não deixava eu desabotoar esse último botão. Eu tinha que ir com o botão aqui até aqui. E com calor. Sim, Era sim, terrível. era mais ou menos isso, era terrível. Era complicado. E aí, pra você ver, só pra você ver, bom, deixa isso aí pra lá, fala outra coisa. Eu peguei e fui, aí meu pai foi pra igreja, eu falei, ó, eu vou passar ali no Zé Roberto. E a gente trabalhava à noite na padaria. E eu peguei, isso já era depois de uns anos. Eu acho que eu tava com 14 anos, não lembro, 15. Eu fingi que fui pra igreja, meu pai saiu, eu deixei a janela aberta, eu voltei, arrumei a mala e entrei no trem, que na época tinha Eu trem, lembro. e fui lá pra Americana, na casa de uma prima minha, que ela era bem de situação, na Financeira. época tinha tecelagem e tal, morava num apartamento. Isso na no sua prédio. adolescente, 13 para 14 anos. Já, doido, era profissional. Hein? Ô, pra pegar o trem com 13 anos naquela época, cara. Mano. Aí eu lembro até Você hoje. tava que- muito revoltado. Tava na moral. muito. Eu falei assim, olha só como é que eu era esperto, eu lembro da cena. Eu falei, eu não vou pegar o trem Mirassol, porque eles vão perceber que eu não vou na igreja, e eles vão me procurar em algum lugar. Então, de repente, vem aqui na hora do trem, né? Eu peguei e vim pra Rio Preto pra pegar o trem aqui. Olha, eu lembro disso, cara. Aí eu vim pra Rio Preto, vim pra estação aqui, peguei o trem aí na hora que eu comprar o bilhete. Como que compra o bilhete? Um molequinho de 13 anos, cara. Então, Não mãe, pode. bebida alcoólica, pô. Aí eu peguei, eu lembro que eu estiquei o pé assim pra ficar mais alto, né? Eu falei assim, eu queria um bilhete americano. Aí eu peguei o bilhete americano. E aí eu fui, entrei no trem e pedi pra ir junto com o senhor de idade. Falei, ô, eu posso ir com o senhor aqui? Você pode ir comigo? Eu posso ir com o senhor? Ele falou, pode. Aí sentei com ele. Aí os caras que vinham controlando o bilhete, nas primeiras controladas, eles viam que eu tava do lado do cara. Achava que tava com o cara. Achavam que eu tava com ele, normal. Cara inteligente da porra. É. Aí depois eu saí de perto dele e aí fui embora até Americana. Na época era a noite inteira, chegava Americana às 6 horas da manhã, né? Aí fui É pra porque casa da minha tia. ia parando em várias estações. E aí cheguei lá, fiquei na minha tia um mês mais ou menos. Eu já trabalhava com padaria, eu já sabia fornear pão, eu já sabia amassar pão. Eu era um ajudante top de padaria. Eu não seguia a profissão, mas eu era um ajudante top mesmo. Eu cheguei até a fazer pão sozinho. Riscava os pão, né, com Não, a gilete, pá. fenomenal, é Pô, fio, fiz né? muito isso, mano. Dá o fio no pão, né? Dá o Pode fio. crer. Era profissional. Aí ninguém sabia onde eu tava. Aí falei, minha tia, não, meu pai faz isso comigo, tá? Eu não quero ficar em casa mais, eu não aguento, eu queria ficar minha vida aqui e tal. Contou Aí, a sua versão pra ela. contei minha versão, né? Eu não falei das atrapalhadas também, né? Eu era Exato. fogo na roupa, Eu tô dava dizendo. piruleta, que passava o dinheiro às vezes. O pai batia porque ele era Dinheirinho. muito ruim, né? Ele era muito ruim.